Olá, meu nome é Emerson e, dada a distribuição dos conteúdos que foram dados na nossa disciplina de Geometria Analítica, o nosso grupo ficou encarregado de falar sobre paraboloides. Agora um pouco mais sobre o próprio termo paraboloide, por que eles são paraboloides. Então, o termo paraboloide, a gente já consegue dizer, é formado por duas coisas. Parábola, que é aqui a gente usa uma rápida definição de parábola. Parábola é o conjunto de todos os pontos que são equidistantes de um foco e de uma diretriz. Então, como a gente pode ver aqui, essa aqui é a parábola V, e todos os pontos que estão contidos nessa curva são equidistantes do foco e da diretriz. Vamos lá, agora mais sobre o próprio sufixo grego oide. Oide significa semelhante ou a forma de, ou seja, paraboloide é algo semelhante ou com a forma de. Olá, meu nome é Micael. Eu vou apresentar para vocês como se forma a equação do paraboloide, de forma muito simples. Primeiro, para saber a equação do paraboloide, a gente precisa já saber sobre a parábola, assim como algumas noções de distância entre pontos e sobre elipse e hipérbole. A gente pode dizer que o paraboloide se trata de uma rotação de uma parábola em torno de determinado eixo. Assim a gente forma uma figura tridimensional. Mas para fazer essa equação, a gente precisa partir da equação da parábola. Como nós vamos girar essa equação da parábola, nós precisamos primeiro ter algumas noções básicas. Por exemplo, que pode-se dizer assim, a altura de determinado ponto da parábola, que seria o valor no eixo y, depende da distância que esse ponto está para o eixo y. Como podem ver aqui, y² é igual a x². Mas, para que isso se torne tridimensional, nós vamos pegar essa parábola e substituir no lugar do eixo y, nós vamos colocar o eixo z. E no lugar do eixo x, nós vamos colocar a distância desse determinado ponto até o eixo. Então, como temos z é igual a distância, lembra da fórmula da distância? Raiz quadrada de x² mais y². Então essa distância eu vou colocar aqui como x rapidinho. Essa distância não seria mais x, e sim raiz de x². Espera um pouquinho. Raiz de x² mais y². E isso, como estava antes, seria elevado ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Isso tudo seria elevado ao quadrado. Porque esse daqui estaria substituindo um x², lembra? Aqui, ó. Daí a gente só precisa simplificar. Como temos uma raiz quadrada e está elevando ao quadrado, então a gente pode simplesmente remover
E vai ficar só z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, ó. Temos o nosso paraboloide. Só que esse não é só um tipo de paraboloide. Temos outros. Se nós fizermos a intersecção dele com um plano, nós podemos perceber, deixa eu colocar aqui, ó, um plano. Z é igual a 1. Deixa eu colocar 2, só para ver melhor. Temos um plano aqui, z é igual a 2. Nisso nós podemos perceber que a intersecção nesse ponto, desse plano, vai formar uma circunferência. Isso é meio óbvio, já que nós formamos essa figura rotacionando ela, mas ela não é a única que existe. Nós podemos colocar, ao invés para obter uma circunferência, nós podemos obter uma elipse. Para isso nós só precisamos modificar a equação. Deixa eu colocar uma elipse qualquer aqui. Aqui, ó, essa elipse qualquer. Deixa a câmera focar. Nisso, na nossa intersecção, ao invés de obtermos uma circunferência, vamos ter uma elipse. Isso pode ser o que dá o nome a esse tipo de paraboloide, que no caso é o paraboloide elíptico. É daí que vem esse nome. Vale ressaltar que a circunferência, por ser uma elipse, o paraboloide mais simples, que é considerado, chamam paraboloide de revolução, também é um paraboloide elíptico. Então não são tipos diferentes assim. Eles são a mesma coisa. Nós podemos modificar um pouco essa equação também para, ao invés de termos uma elipse na intersecção, podemos obter uma hipérbole através da aplicação da fórmula da hipérbole, que não muda muita coisa, basicamente só muda o sinal. Nessa intersecção, aí nós vamos obter uma hipérbole, ao invés de uma elipse. E nisso dá o nome a esse tipo de paraboloide, que é chamado paraboloide hiperbólico. Lembrando que isso acontece quando o plano que nós intersectamos são paralelos ao plano x e y, no caso quando a parábola está virada para z, mas você pode mudar também. Por exemplo, se a gente, ao invés de fazer ela virada para z, colocasse ela virada para y, então ao invés de estar x e y aqui, estaria z e x. Mas enfim, essa é a noção básica de como se forma a equação do paraboloide. Meu nome é Michele e eu vou falar sobre translação do paraboloide. Translação do paraboloide, analogamente ao que já foi apresentado nos outros grupos, translação de uma figura é como você pegar uma figura que está em um canto e mover para outro canto. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui na origem, parabólica dessa origem, eu quero jogar ele para cá, no caso trazer ele para cá e subir, eu vou trazer esse vértice para cá, onde isso tudo aqui vai valer x, esse pedaço aqui vai valer h, que é o valor que eu quero jogar. E esse pedaço aqui, quando eu subir para ele, x menos h,
vai sobrar esse pedaço. Então, esse pedaço que a gente joguei seria o meu x'. Daí, por isso que surgiu essa equação, que onde temos um paraboloide C, que é igual a x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado. Esse paraboloide está centrado no vértice 0, 0, 0. Quando eu fazer esse deslocamento, vai surgir essa forma, que vai ser C para o ponto x0, y0, z0. Esse seria um novo ponto, no caso o vértice, para onde eu queria transbordar esse paraboloide. No caso, substituindo, ficaria C menos z0 é igual a x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado menos y0 elevado ao quadrado sobre b elevado ao quadrado. Esse seria justamente daquela forma, quando a gente vai fazer a translação de um paraboloide. Não tem como fazer assim como estava nas outras apresentações, porque é um negócio complicado de representar isso de um jeito tridimensional. Mas agora eu vou mostrar como ficaria um paraboloide onde eu quisesse transpor o vértice dele, onde ele estava no vértice 0, 0, 0, para o novo vértice, que seria 1, 2, 3. Pronto. Agora eu irei fazer a construção do paraboloide, onde ele vai estar centrado no vértice 0, 0, 0. Teremos agora um paraboloide de revolução centrado no ponto 0, 0, 0. Para provar que eu quero transladar ele para o ponto 1, 2, 3, basta eu substituir no ponto onde eu quero transladar. No caso, o ponto seria 1, 2, 3. Se eu quero transladar para esse ponto, só substituir, onde C, o Z0 seria o 3, aí é igual a x menos 1. Intuitivamente, quando a gente faz esse x menos 1, a gente vai transladar o paraboloide de revolução uma unidade para o valor positivo de x ao quadrado sobre ao quadrado mais y menos o y que eu quero transladar, 2 ao quadrado sobre b elevado ao quadrado. Quando eu fazer isso, eu vou reorganizar a equação, z é igual a x menos 1 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado sobre b elevado ao quadrado. Mais, quando eu trouxer esse menos 3 para lá, vai passar mais 3. O que esse mais 3 quer dizer? Quando eu aplicar essa fórmula aqui, o meu paraboloide de revolução vai subir 3 unidades em relação a isso. Pronto, aqui a gente trasladou ao paraboloide para o ponto 1, 2, 3, que seria no caso do novo vértice, quando eu fiz a degradação desse paraboloide, e quando substituímos o ponto x0
dando 2 em relação a y para a direita, e subiu 3 unidades em relação a z, como eu já havia falado. Então, é isso. E interseções. Ela também é chamada em algum momento de seções planas. Não tem problema a gente falar sobre que são seções planas, é basicamente a mesma coisa. E vai depender basicamente do livro que a gente está pegando. Em alguns livros a gente vê como interseções, em outros a gente vê como seções planas. Então, o que é isso? Elas são basicamente as curvas obtidas a gente fazer uma intersecção do parabolóide com o plano. Então, como a gente obtém essa interseção? Basicamente, a gente vem aqui, dada essa fórmula geral, a gente tem essas três variáveis, z, y e x. Para a gente encontrar a seção plana de um plano x, y, a gente basicamente só fixa uma variável a z. Por exemplo, nós temos aqui a variável k. E quando a gente fixa essa variável, a gente de um plano x, y, a gente basicamente só fixa uma variável a z. Por exemplo, nós temos aqui a variável k. E quando a gente fixa essa variável, a gente vai poder fazer uma análise mais fina. Como a gente consegue fazer uma análise mais fina? A gente vai... Para demonstrar isso aqui que eu acabei de falar, eu vou trazer uma imagem. Vou trazer essa imagem aqui. De um paraboloide elíptico. Nessa imagem, vemos destacado de roxo essa intersecção que eu acabei de falar. Como exemplo, né? De um número k aleatório, fixamos k igual a z. E nós temos, ao fixar isso aqui, um plano paralelo ao plano oposto, né? Ao plano x e y. E vemos de roxo aqui, basicamente, se nós observarmos dessa orientação aqui que nós temos dessa orientação, nós vemos o quê? Uma elipse. E seccionar paraboloide é uma coisa muito importante, porque a nós seccionarmos esse paraboloide, nós conseguimos, ao obtermos, né, por exemplo, a própria elipse, nós conseguimos fazer uma análise mais fina dessa elipse. Então, por exemplo, em tal ponto, em tal altura desse paraboloide, em tal altura z igual a k, nós conseguimos seccionar e estudarmos mais finamente essa seção. Então nós conseguimos, se for uma elipse, conseguimos medir a distância focal dessa própria elipse. E se for um círculo, claramente a gente pode falar o raio desse círculo, claramente. Então a gente tem essa oportunidade. E se por acaso for também uma parábola, a parábola tem o seu foco. Nós também conseguimos, além do foco, nós conseguimos ter a nossa diretriz. Então, basicamente, essas seções são algo muito importante quando se fala sobre paraboloides. É algo assim que é vital para a gente não só saber paraboloides, a gente tem que saber também como seccionar ele e também fazer o estudo desse paraboloide em tal ponto. Pode ser um ponto K, tanto na variável x, y e z, que foi a que eu trouxe. Estamos aqui novamente no GeoGebra para mostrar um pouco melhor de o que é o ponto vértice e o ponto célula. Então, começando sobre o ponto de vértice. Então, o vértice de um paraboloide é basicamente
o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, claro, dependendo do paraboloide. Então, ele é o ponto central dessa parábola. E como a gente consegue esse ponto de vértice? A gente consegue ele basicamente escolhendo os termos que anulam esse paraboloide. Ou seja, se a gente tem esse paraboloide aqui, nessa maneira, a gente vê aqui que se a gente tentar achar os termos que anulam esse paraboloide, a gente tem o ponto 000. Né? Se a gente dividir aqui, somar tudo, o que anula esse é o ponto 000. E é isso. Esse aqui, como vemos aqui no GeoGebra, esse aqui é o vértice. Vemos aqui que o ponto de vértice desse paraboloide é a própria origem. Então, agora a gente tem aqui um paraboloide hiperbólico. Né? E, basicamente, o ponto de Sela é análogo, no caso, o ponto de vértice é um paraboloide elíptico e o ponto de Sela é de um paraboloide hiperbólico. Nós vemos que esse aqui também está centrado na origem e vou demonstrar aqui basicamente, só mostrando essa forma. Só vendo aqui e a gente tentando intuitivamente, se a gente substituir aqui, tentar achar um número que zera toda essa equação, todos esses fatores, qual número dá? Dá 000. Quando a gente olha aqui, na origem, 000 também. São os números que anulam. Então, é basicamente um análogo, né, para a gente contar o ponto de vértice. E, claro, né, que da mesma maneira que, como antes foi dado, que se dá para transladar essa, esse paraboloide, a gente translada não somente paraboloide, como a gente translada o próprio vértice, até algo mais fácil até de a gente se entender um pouco a própria transladação, entender onde está o novo vértice desse paraboloide. É o áudio, tá ligado? É o áudio. Não profissional áudio. Não importa esse lado de fora, não. O que importa é o meio, tá ligado? Pronto. Para aí, para aí, para aí, para, para de girar. Volta pra esquerda. Isso. Aproxima. Pronto. Baiano. Que isso?
Ah, tá bom, chega, chega, chega. Chega, chega. Parou. Meu nome é Paulo César, eu vou fazer umas demonstrações aqui, resolvendo umas problemáticas a partir de uma equação geral. Eu vou descobrir a forma de cada uma dessas situações de paraboloides e vou fazer a montagem deles. Bem, olhando a linha de cá, nós temos 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4z. Bem, aqui nós temos duas incógnitas elevadas ao quadrado e uma que nós não acreditamos está 100. Ou seja, somente essa vai passar para o outro lado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que y e x está contido em z. Bem, vamos passar para aqui. Já vai ficar 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4z. Está negativo, passa para positivo. Bem, nós temos que eliminar esse coeficiente que opõe a z, para poder facilitar a nossa montagem da forma. Ou seja, nós dividimos aqui por 4. Se nós dividimos por 4, nós dividimos pelo outro lado igualmente. Ou seja, x dividido por 4, y dividido por 4. Aqui, fica 1, mesmo tempo do outro lado. Você vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado dividido x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 4, que isso é igual a z. Aqui é a forma deste paraboloide. Agora nós vamos identificar que tipo de paraboloide é esse. Olha na forma, nós temos x positivo e y positivo. O paraboloide tem as duas incógnitas em positivo, isso quer dizer que ele é elíptico. Essa é a condição de paraboloide elíptico. E nós sabemos por quê. Ele será voltado para cima. Por que será voltado para cima? Porque x e y é positivo e z também é positivo. Ou seja, ele terá um ponto positivo ou igual a zero, voltando para cima. Bem, vamos fazer a montagem desse caso. Para poder fazer uma montagem, nós vamos descobrir as duas parábolas que estão por dizer. Para isso, eu tenho que fazer o quê? As duas situações. A situação aqui, a situação de z, as três situações de casa. A situação de z quando x igual a zero. A situação de z quando y é igual a zero. E a situação de z quando z é igual a zero. Na situação em que x igual a zero, z é igual a y
y igual a 0, z igual a x ao quadrado. E a expressão aqui z igual a 0, ela será igual a ponto. Por quê? Se aqui nós igualamos a 0, x e y só pode ser apenas 0. Ou seja, será igual a ponto. Isso quer dizer que o ponto de início dessa parábola será na origem. Bem, vamos analisar aqui. Se y está dividido por 4, ela será um pouquinho mais achatada. Um pouquinho mais achatada em y, um pouquinho mais achatada em x e um pouquinho mais larga em y. Ficava mais ou menos assim. E nesse caso aqui será o contrário disso. Ela será um pouquinho mais larga em x e um pouquinho mais achatada em y. Ligando os pontos, será mais ou menos aqui. Aqui nós podemos perceber a explicação de Emerson, que quando a gente define um número para z, nesse caso z, por z igual a k, nós podemos ver essa secção. Ou seja, quando corta no meio, a gente consegue ver, nesse caso, um elipse. Bem, letra B. Nessa letra B, nós já vemos que já está definido que é tudo que dizer. Ou seja, nós já temos a fórmula aqui nesse caso. Nós temos a fórmula que z é igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, tendo a fórmula, vamos analisar em duas situações. As três situações, no caso, onde z, quando x igual a 0, z, quando y igual a 0, e quando z igual a 0. Bem, no z quando x igual a 0, será 4 menos y ao quadrado. No z quando y igual a 0, será 4 menos x ao quadrado. Neste caso aqui em específico, quando z igual a 0, será z igual a 0, nós temos que analisar aqui, ó. 0 é igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Neste caso, nós temos que passar as duas incógnitas para o outro lado. Por quê? Porque z é uma constante positiva, que não pode ser negativa nesse caso. Ou seja, 4 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso define que o quê? Isso define que a origem dele não será em 0, e sim será em 4. Bem, aqui no GeoGebra nós conseguimos ver melhor que o ponto de origem dele é 4, ele foi carregado para baixo por quê? Porque y, x e y são negativos. Quando x e y são negativos, o número a característica dele será virada para baixo. E a origem dele é 4, pois descobrimos ali que quando z é 0, 4 será a origem. Terceira questão. Na terceira questão, nós temos o quê? X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 9 menos z igual a 0. Passando z para o outro lado, isso vai ficar como? Vai ficar z é igual a x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 9. Nessa fórmula específica, nós temos uma peculiaridade. X está positivo e y está negativo. Isto é característica de um paraboloide hiperbólico. Ou seja, a fórmula dele será como eu já disse no começo, será parecido com uma sela de cavalo. Aqui, ó, a fórmula dele parece com uma sela de cavalo, fazendo essa curva. Se nós percebermos, nós vamos analisar aqui. Temos uma parábola positiva, ou seja, aqui em cima tem uma parábola virada no eixo X positivo e temos ao contrário uma negativa, ou seja, temos esse movimento, uma fazendo assim e a outra fazendo assim por baixo. É isso que causa essa aparência de uma sela de cavalo, pois está uma assim e outra aqui embaixo. Quando se forma meio que fosse uma ondazinha. Temos uma parábola positiva, ou seja, aqui em cima tem uma parábola virada no eixo X positivo e temos ao contrário uma negativa, ou seja, temos esse movimento, uma fazendo assim e a outra fazendo assim por baixo.
Se nós formos analisar aqui, ó, este ponto aqui no meio é, como a Emerson falou, o ponto de sela. Quanto às aplicações de paraboloide, ele é bastante usado em várias áreas. Uma delas é arte design. Graças ao seu formato, que ele é um formato que passa uma visão bem moderna da obra de arte e das estruturas. Vai passar. Quanto à física, ele é usado principalmente em óptica, que no caso vai ser coisas trabalhadas quando trabalham a luz. No caso, ele vai usar a propriedade que vem da parábola, que é chamada de propriedade reflexiva da parábola. Ou seja, como essa propriedade funciona? Qualquer feixe de luz paralelo ao eixo de simetria da parábola, ele automaticamente, ao incidir na parábola, o raio refletido vai passar pelo foco. E vice-versa, o raio que sai do foco vai, ao incidir na parábola e ser refletido, vai se tornar paralelo ao eixo de simetria, e isso é análogo ao paraboloide. Então ele vai ser usado ali em antenas parabólicas, em telescópios. Na engenharia, ele funciona da mesma forma, mas com a aplicação também do paraboloide hiperbólico, que não seja usado na física, mas é mais usado o elíptico, então é por preferência. Né? Na engenharia e na arquitetura, ele vai ser usado, vamos falar do hiperbólico, ele vai ser usado nas estruturas. Graças à sua forma específica, ele consegue ser usado, ser construído com vigas, e isso causa a estrutura uma resistência maior. Tanto para a arquitetura, pelo mesmo motivo da arte, que ele é usado na arte. Em indústrias alimentícias e tudo mais, como nas batatas Pringles, que ele é usado para as batatas não quebrarem. Aqui temos alguns exemplos: o fogão solar, que ele usa exatamente essa propriedade reflexiva dele. O foco, que é onde vai estar a coisa ser cozida, a panela com a comida ser cozida, os feixes de luz vindos do sol vão focar diretamente na panela, assim esquentando ela. Um telescópio, que foi usado inclusive para tirar a foto do buraco negro em 2019, ele foi usado com essa intenção. A antena vai captar todos os sinais de luzes e vai focá-los no centro do foco, que é onde vai estar o receptor, o captador. No aeroporto, com o intuito de fortalecer a estrutura, graças às coisas que eu falei, dele poder ser criado com vidas no real, e nas batatas Pringles, que ele vai ser usado justamente para evitar quebras e para maximizar a quantidade de batatas num espaço menor.